Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E hoje vamos continuar falando sobre candomblé, né? Botei até aqui um toque, parece que saiu. Deixa eu só voltar aqui o toquezinho para me falar uma coisa bem interessante. Ali está até os orixás, a imagem dos orixás. Uma coisa que é importante saber com referência aos toques, né? Cada orixá tem o seu toque específico. A percussão ela é específica para cada orixá. Cada orixá tem o seu toque, entendeu? Para chamar o orixá, para fazer o culto àquele orixá. Então cada um tem o seu toque, é importante dizer isso, né? Sejam bem-vindos todos, né? Vamos falar sobre os orixás. Se você não viu o vídeo anterior no canal, vai aí no canal Evangelhos Boas Novas de Deus e na playlist Candomblé, que já tem um primeiro vídeo onde eu falei sobre muitas coisas, inclusive sobre a hierarquia, falei um pouquinho, né? Depois a gente vai trabalhar bem de forma individual cada parte da hierarquia do candomblé, cada função, né, que cada um tem dentro do terreiro. Mas vamos falar sobre os orixás, né? Os orixás, como já falei antes, né, eles são as divindades do candomblé. Lembrando que o candomblé tem um deus, o Oloxumaré, o Olorum, né? É o deus do candomblé. O deus bem parecido com Deus cristão, islâmico e do judaísmo com os seus atributos. É bem semelhante, eu falei no vídeo anterior, então vai lá e dá uma olhada. Agora vamos falar só sobre os orixás, né? Que são as divindades, poderíamos dizer que são as divindades do candomblé, né? Esses orixás do candomblé, né? Como eu falei, são divindades. Eles recebem a sua missão, né? De Olorum ou Oloxumaré, né? De criar o mundo e de governar o mundo. E cada orixá ele está associado a algum aspecto da vida dentro da sociedade, né? Como também representa partes da natureza, é o que você vai ver. E existe um panteão, né? Nós temos o panteão. Algumas religiões têm os seus panteões, né? Os seus deuses, né? Os romanos tinham os seus, os gregos tinham os seus, os vikings tinham os seus, nórdicos, né? Tinham os seus, e também os africanos também tinham o seu panteão, né? Aqui nós vamos falar do panteão Yorubá, que na verdade é formado por centenas de orixás, né? Como eu falei, cada orixá, a África ali era separado por tribos, e não necessariamente cada tribo cultuava o mesmo orixá, mas cultuavam orixás diferentes. Então, assim, existem centenas de orixás na África, né? Mas que nem todos vieram com os negros, né? Escravos, né? E passaram a ser cultuados no Brasil. Mas nós temos aqui alguns que são os principais, eu coloquei aqui os principais. E aí o que você precisa entender com relação aos orixás, né? As características dele, os atributos desse orixá. E cada orixá ele é representado por uma cor, isso é legal, que é as vestimentas desse orixá, né? Quando você for participar de um toque, você vai ver que o orixá lá tem toda a sua vestimenta religiosa, né? Toda a sua vestimenta que traz a característica própria para aquele orixá. O primeiro orixá que eu quero falar aqui é Oxalá, né? Oxalá é conhecido como o orixá dos orixás. Oxalá, depois se você botar aí no Google, você vai ver, coloca o nome Oxalá e depois coloca Oxalá no candomblé e coloca para ver imagens, que você vai ver as imagens do orixá.
Então ele é conhecido como o orixá dos orixás e foi o primeiro orixá a ser criado por Lororum, né? Olorum, que é o deus, né? Foi Oxalá, foi o primeiro a ser criado, né? E ele é o criador do mundo e da humanidade. Esse orixá foi designado para ser o criador do mundo e da humanidade. E a sua cor é o branco. Então, os negros eles passaram durante um período a fazer associações com os santos católicos aos seus orixás. Por quê? Porque não tinha liberdade de expressar a sua religião. Então associavam aquilo ali, o orixá, a um santo católico, para que eles tivessem liberdade de manifestar a sua religião, e depois isso cessou, né? Hoje não mais. Mas aconteceu isso, para que eles pudessem ter liberdade de manifestar a sua fé, a sua religião. E Oxalá, por exemplo, ele era comparado a Jesus Cristo, né? E daí a sua cor é o branco, né? E ele é o orixá dos orixás. E nós temos uma que é bem conhecida, inclusive aqui em Natal tem uma estátua na Praia do Meio, que é Iemanjá, né? Iemanjá, esse orixá, Iemanjá, ela é a mais conhecida do Brasil, né? De todos os orixás, Iemanjá é a mais conhecida. Ela é a soberana dos mares e oceanos, né? Então esse orixá Iemanjá tem todas essas características. Se você for lá na Praia do Meio, se você for daqui de Natal, ou em algum lugar que tem uma estátua de Iemanjá, você vai ver que as cores de Iemanjá é azul claro e o branco, né? Oxalá branco, completamente branco. E aí nós temos Ogum, outro orixá, Ogum, né? Que é o governante da metalúrgica, né? Como também da guerra, né? Esse orixá, ele é o governante da metalúrgica e também é o governante da guerra, né? Ele é associado também ao trabalho e às batalhas, às lutas, né? E as cores específicas desse orixá é o azul, o branco e o verde. Então, Ogum, né? O terceiro orixá. E aí nós temos Oxóssi, né? Que é o orixá. Esse orixá aqui é o orixá da caça, né? É um orixá que representa a caça, como também ele é o senhor das florestas, das plantas e dos animais. Oxóssi tem a sua cor, a cor das vestimentas, né? O azul claro. E aí, esse orixá aqui que eu vou falar, enquanto Iemanjá representa os oceanos, né? Os mares, esse orixá aqui, Oxum, ele é o orixá das águas doces, né? E tem uma representatividade também na maternidade, no amor, na fertilidade, na prosperidade, né? E a cor de Oxum é o amarelo. E aí nós temos um orixá, Exu, né? E esse orixá aqui, ele é o orixá mensageiro, né? Responsável ele é o responsável pela comunicação entre os humanos e os deuses, né? É feito por Exu, né? Que as pessoas têm muito medo desse orixá aqui. E também as cores dele, a cor dele é o preto e o vermelho. Então, assim, põe meio que essa magia que a religião tem, assim, essa visão do sagrado, entendeu? Que gera a ciência da religião, inclusive estuda a psicologia da religião, que é o que produz no ser humano a prática religiosa, né? Então esse orixá causa esse espanto nas pessoas. E aí um orixá que as pessoas não conhecem muito ou pouco ouvem falar, diferente de Iemanjá, é Nanã. Naná, né? Tem um acentozinho no segundo A, né? É um orixá anciã, né? Guardiã do saber ancestral, né? É dona isso que é legal. Esse orixá é dona, né, da lama da qual foram feitos os seres humanos, né? Porque na mitologia
das religiões afro também, o homem tem a sua criação a partir da lama, né? E esse orixá Nana é a dona exatamente da lama do qual foi feito os seres humanos. E tem mais cores sobre a vestimenta desse orixá, é composta de mais cores, por exemplo, roxo, azul, branco e o lilás, né? E aí nós temos outra aqui, né, Yansan, que é a senhora dos ventos, né, das tempestades, dos raios. A mitologia africana é muito massa para estudar a mitologia, o Ifa da religião africana. Isso aqui é muito, faz você viajar assim. Depois eu vou fazer um vídeo como as religiões surgem, para você entender mais ou menos o que eu estou sentindo aqui quando estou falando sobre os orixás, né? Como também Yansan é também o guia dos espíritos, né? Dos espíritos mortos. Yansan guia esses espíritos, né, no seu caminho. E a cor é marrom e vermelho, né? E aí nós temos outro orixá, Obalauê, é o outro orixá. Obalauê, que é conhecido como Molu, né? E é o senhor das pestes, né? E aí pode gerar, o Balauê pode gerar tanto doenças, como também curar as doenças, daí ele ser considerado um orixá curandeiro, né? E as cores dele é preto, branco e vermelho. E aí nós chegamos a Ossain, né? Que é o Ossanha, que é o orixá das ervas, orixá das ervas medicinais, né? O candomblé tem bem essa ênfase assim nas ervas, nas plantas, né? Inclusive o meu TCC eu pensei muito em fazer em a preservação, o candomblé e a preservação da natureza, porque eles zelam muito pela natureza, entendeu? Então, esse orixá é o orixá das ervas, né? Das ervas medicinais, das plantas, e é responsável pela cura, né? E a cor de Ossain é verde e branco. E nós chegamos a Oxum Maré, né? Oxum Maré, ele controla as chuvas, controla a fertilidade da terra, né? E é associado ao arco-íris e à serpente, né? São símbolos que representam a serpente, e o arco-íris representa esse orixá. E aqui tem uma curiosidade, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, que o Yabacé, o Babalorixá, né? No caso mais masculino, né? Tem uma fase, né, na homoafetividade. Durante um período é homem, durante outro período é mulher. O candomblé ele aceita, ele não faz muita distinção com seus, não é uma religião muito preconceituosa, então os homossexuais, as lésbicas, são bem aceitos nessa religião, não exclui, né? Não é uma religião que exclui através dos seus dogmas, então as pessoas elas acabam, os homossexuais se sentindo bem fazendo parte dessa religião. Então o Xumaré, ele tem as suas cores, né? Representado pelas cores do arco-íris, né? Então representa ele. E aí nós temos outro orixá que merece destaque, que é Xangô, que é o senhor dos trovões, né? Também é o orixá da justiça. E esse orixá aqui, na sua simbologia, o seu símbolo é o machado, né? E as suas cores são o marrom e o vermelho. E aí, para finalizar o último orixá e a gente encerrar o vídeo, nós temos um orixá também que não é muito conhecido, Logunedê, né? Que é o orixá do amor, o orixá da fraternidade, né? E ao mesmo tempo ele é masculino, caçador, e feminino, um ninfa, né? E as cores dele é o amarelo e azul, né? E aí cada adepto
normalmente tem como o seu santo um dos orixás, né? E aí vai ter aqueles praticantes que vão incorporar, poderíamos dizer assim, o orixá para que ele participe do toque, e aqueles que não vão incorporar o orixá, né? Então esses são os orixás do candomblé, né? E aí eu vou encerrar esse vídeo e tem uma outra parte para entender o candomblé que eu acho muito importante, que é fazer a diferença, explicar a diferença entre umbanda e candomblé. Porque as pessoas desconhecem muito as religiões afro, né? As pessoas não são inteiradas, como eu falei, né? Inclusive o lugar vai trazer um nome diferente, como Tambor de Minas, Catimbó. Então, assim, as pessoas entendem tudo como a mesma coisa. E não é a mesma coisa, entendeu? Uma diferença, de casa para casa vai ter uma diferença, tem um ponto comum, mas existe também diferenças. No caso da Umbanda e do Candomblé, são religiões que têm algumas coisas semelhantes, mas que são religiões um pouco diferentes uma da outra, e a gente vai ver isso no próximo vídeo, né? No próximo vídeo a gente vai ver a diferença entre Candomblé e Umbanda. Deixa aí teu comentário, traz alguma coisa de alguma religião que você tenha dúvida, que você gostaria de saber, né? Eu estou tentando seguir uma sequência aqui, até o irmão falou comigo para falar sobre o islamismo, tá na sequência, mas não será agora. A próxima religião que eu vou falar aqui no canal vai ser a Umbanda. Então, assim, traga aí alguma doutrina de alguma religião que você tem dúvida, não entende o que a gente vai trabalhar aqui no canal para tentar trazer a informação para você a partir da fenomenologia da religião, sem apologética, somente apresentando o que a religião crê, né? Como a religião crê, não de forma pejorativa. A intenção aqui não é detupar a religião, não é transformar a religião no espantalho, mas apresentar, tá? Que é nisso que eles creem, né? E cabe a nós respeitar a crença dos outros e continuar com a nossa crença, com a nossa fé, acreditando naquilo que a gente acredita. No meu caso, cristão, acredito em Jesus Cristo como meu Salvador, mas respeito a religião do outro, o candomblé, né? Respeito aqueles que professam o candomblé. Então vamos encerrar o vídeo por aqui e no próximo vídeo, dando sequência ao candomblé, para finalizar essa série, vamos falar sobre a diferença entre candomblé e umbanda, né? Até o próximo vídeo.